Colchões Real Wood. Colchões de mola com 120 anos de tecnologia. Mais de 30 modelos em exposição. Com o melhor preço do Brasil. E o pagamento em 12 vezes sem juros no cartão. E a parcela é uma mixaria. Real Wood. Permita-se este conforto, porque você merece o melhor. Histórias de Gramado. Oferecimento Hasenbier, a cerveja de Gramado, Verte Estada & Co. e Real Wood Home Store. Boa noite a todos, estamos iniciando mais um episódio de Histórias de Gramado, patrocínio da Hasenbier, cerveja de Gramado, Verte Estada & Co. e apoio da Real Wood Home Store. Hoje estamos recebendo o Jorge Maldaner, empresário do ramo de contabilidade, liderança aqui da cidade de Gramado, participante de diversas atividades na área social, nas entidades e, acima de tudo, um gramadense aí que tem muita história para nos contar. Um prazer te receber aí, Jorge. Prazer, Loia. Obrigado pelo convite, por estar aqui e poder compartilhar um pouco do que a gente já fez e do que a gente já viveu nessa cidade. Isso aí. O Jorginho nasceu aqui em Gramado, nasceu aqui no nosso bairro Piratini, né? E tem, apesar de Maldaner, muita gente não conhece tanto assim, mas o Jorginho ele tem uma ligação histórica a Gramado, com uma das famílias que mais contribuíram, né, para o desenvolvimento, principalmente da região do bairro Piratini ali, que é a família Andrés também, né, que é da tua mãe, né? Isso. É neto do seu Avelino, né? E então a gente, Jorginho, começar sempre fazendo aquela pergunta assim da tua infância ali, que aquela região ali do bairro Piratini, que hoje tem um desenvolvimento fantástico, era totalmente diferente do que é hoje, né, Jorginho? Ah, muito diferente, né, Loia? Quando eu nasci ali na bairro Piratini, então, o vô Avelino tinha destinado uma parte da terra dele ali para cada um dos filhos construir. Meus pais construíram a casa deles ali, né? E a casa do pai e da mãe era bem próxima à Cascata dos Narcisos. Sim. Aliás, a área da cascata também acho que foi doada, né? Foi doada pelo meu avô. Município, né? Exatamente. E, aliás, tu conseguiu tomar banho ali Não tomei banho na cascata. Mas com certeza os teus tios e a tua família da mãe já tomaram muito banho ali. Né? Do tempo que a cascata tinha essa condição, né? Mas quando eu era criança, então tinha muita visitação turística lá. Uhum. Eu me lembro que tinha ônibus e ônibus de veranista, de pessoas que vinham passar aí o dia, o final de semana em Gramado, carros e mais carros, né? E naquela época a rua, então era Dom Pedro I, hoje o prefeito Nelson de Nibir, sequer asfalto tinha, né? Depois teve asfalto, peguei a época do asfaltamento ali, todo aquele bairro Piratini. Então, aquela região ali tinha uma propriedade que era do meu avô e aí depois ele acabou fazendo loteamento, que deu origem a boa parte do bairro Piratini. Porque ali tinha a propriedade do seu Avelino, tinha do Gabriele. Sim. Isso, acho que era isso, né? As duas áreas que acabaram se transformando. Eu não sei se tinha mais algum proprietário ali, mas as maiores áreas eram da Andrés e do Gabriele. Isso, e tinha os outros moradores antigos lá, a família Moreira também. Pois é.
Tu lembra dessas famílias assim antigas ali da época? Lembro das famílias. E ali no miolo, vamos dizer, da Piratini, ali tinha pouquíssimos moradores. Ali começou a ampliar, né? Na parte que chama de baixada, né? Sim, sim. Então começou a encher de casa. Naquela região ali, ao redor do colégio, eu estudei naquele colégio ali na Senador Salgado Filho. Sim. Na época tinha só até a 4ª série. Certo. Ali onde tem o ginásio hoje, ali era um mato. Então tinha ali, o pessoal tinha o pessoal o lugar de esporte, tinha o lugar, brigava de pega-pega, de se esconder naquela área ali. Sim, porque ali o Salgado Filho, em número de estudantes, é o maior colégio. Hoje é o maior colégio do município. Né? É do município, ali ela tem uma localização privilegiada ali. Tá no miolo. Pegando essa área já que tu falou em colégio, estou lembrando assim da época, não sei se tu chegou a conhecer, provavelmente sim, ali onde é que era o campo do Flamenguinho, do Canarinho, né? Sim. Que era ainda tudo de pedra. Se chutava as pedras ao invés de bola ali, tu lembra daquilo? Tinha um arroio, né? Um valo ali na lateral. Eu lembro da existência do campo lá, do arroio eu não lembro. Do campo ali tinha, tu falou famílias tradicionais, também tinha ali a família Pauli também, Sim. que é da vida, né? Sim, tem moradores até hoje, né, da família Pauli. Da família ali, né? E os Moreira já era mais na Dom Pedro. Na ali, Dom Pedro, né? isso aí. Na Também Dom mora Pedro, ali né? até hoje. Continuam morando ali até hoje, né? E assim, ali para baixo, depois da Cascata do Narciso, Jorginho, nossa linha Ávila, né? Uma das linhas mais antigas que tem. Ali também tinha pouquíssimos moradores, né? Poucos. Aí eu me lembro que a mãe conta que o vô pegava a carreta, botava os filhos os mais velhos em cima da carreta e iam lá para baixo para fazer roça. Então desciam no começo da semana, voltavam no final da semana. A avó fazia um monte de pães para eles levarem junto. Que legal. Aí trabalhavam lá durante a semana. Porque a linha Ávila, agora, inclusive, parte já tem asfalto ali também, né? Tem aquele estação de tratamento da Corsã. Isso. Tem algumas indústrias ali, algumas fábricas de móveis, mas a linha Ávila é uma das linhas mais antigas do município. Ela liga ali com a linha Araripe, né? Que é a divisa, né? E o Jorginho, e assim, da tua infância, tu falou ali, brincar ali na região tinha alguma turma ali por perto? Não, porque não tinha quase morador. Não, tinha pouco morador na época. Aí tinha a turma, os colegas do colégio, aí onde tem hoje, tem o posto de saúde da Piratini ali do lado do arroio. Sim. Do outro lado do arroio tinha um campinho de futebol, a gurizada se reunia ali no sábado e domingo para jogar bola. Durante a semana depois do colégio jogava bola também. Eu me lembro que ali onde tinha agora até há pouco tempo a fábrica do Maurício Piratini também tinha um matagal ali. Sim. Né? Tinha um arroio ali, uma sanguinha. Os móveis Piratini agora estão desmanchando ali o prédio. Estão desmanchando, né? o prédio. Cardoso ali, não né? tem mais a fábrica. Né? O Miri Cardoso foi meu colega de colégio. Né? Então tinha uma turma ali. E ali, um pouquinho para cima da casa de vocês, já está o bairro Bavária, né? Isso. Vocês chegavam a ter alguma trilha ali que vinha Tinha. Porque, logicamente, que para o centro de Gramado tinha a Getúlio Vargas hoje, né? Que subia, tinha que atravessar ali a parte plana ali, né? Sim, ali, ó. A várzea, vamos dizer assim. A rua era chamada de paralelepípedo. Isso, né? isso. Nem sabia o nome da rua Getúlio Vargas. Que, na verdade, hoje tu subindo ali, tu chega no posto de saúde. No postão, exatamente. Né? No postão, né? Então tinha aquele caminho, tinha a Dom Pedro. Na época. A Nelson de Inibir, né? E vocês subiam também ali pro Bavária. Ali pelo outro lado, aí era de bicicleta. Mas como é que era o caminho? Era um trilho. A gente entrava ali, passava pela casa do vô Avelino. Sim. E seguia. Daí, hoje é onde é o Alphaville. Né? Sim, então, isso, sai na Pristro. Isso, tinha uma propriedade ali. Pristro, Eu acho que tinha uma parte que uma época era da pessoal do Ortopé, depois tinha uma área do pessoal do Dinibir. E aí nós tinha um trilho ali. Então, tanto ia para a linha Ávila alta por ali, né? E ia também para Princeton. Então, tinha o pessoal que fazia trilha de moto, gostava muito de subir ali, e a gente gostava muito de subir de bicicleta. E até a Rádio Celso e voltava. Eu brinco que naquela... Era uma subida... era divertido. Eu me lembro que a gente brinca que voltava para casa
ou com fome ou machucado, né? Porque senão eu não voltava, eu ficava O brincando problema lá. acho que não era subir, era descer. Aquilo ali, né? E aí era muito bom, porque todo aquele matagal lá a gente conhecia tudo, né? Cheio de árvore, tinha banhado por lá e coisa. É. E Subia até a rádio. o teu vô ali, enfim, a família criava. Enfim, na verdade era zona rural. Era zona né? rural, era Eu me encostado lembro na que ele linhagem criava lá. porcos, tinha tudo. Não, o vô era tinha estufa quase de que fumo. A família era. Ela vivia da agricultura, né? Tinha fumo também. Tinha fumo, o vô tinha fumo, tinha estufa de secar fumo ali. Isso eu não lembro. O seu Oscar Shirot Sim, atendia ele, tempo sim, que ele sim, trabalhava. sim. Ele acho era que da Souza na Cruz. Souza Cruz, Souza né? Cruz. Ele, o Valmórbida, né? O Nabor. Plauto, Não, Não. o Nabor. Nabor Vogt. É isso aí, né? Isso aí. Tá, eu me lembro do seu Oscar que a mãe conta. Isso aí. Né? E a mãe conta que tinha, então, tinha estufa de fumo lá e coisa. E depois foi para plantação, para criação. Né? E depois acabou pegando aquela área lá e loteando. Tu vê, isso é interessante, né? Porque a gente, quando começou a fazer esse programa, né, Jorginho, na verdade foi exatamente para a gente tentar mostrar para as pessoas assim o que era Gramado. Então, nós estamos falando hoje do centro da cidade. Hoje, daqui até a propriedade ali dos Andrés, como a gente chama até hoje, que 300, 500 metros está lá. Tá lá. Nós estamos no centro praticamente da cidade e tinha criação, né? Tinha criação, Eu era fumo, potreiro. Eu não sabia realmente. Tinha fumo lá. E aí eu me lembro quando o vô fez o loteamento, naquela parte que onde era plantação, depois onde era potreiro, virou terreno. E eu me lembro que no final de semana, a volta e meia, passava táxi lá na frente de casa. Aí quando passava táxi era certo, era alguém indo buscar o vô Avelino para passar uma escritura. Né? Então a gente via o táxi passando, opa, o vô vai sair para passar uma escritura. Sim. E aí o vô vendia os terrenos e as pessoas compravam o terreno em salários mínimos. Era na confiança, né? Não, tinha contratinho. Tinha um contrato, Sim, promissória. mas eu digo, era na confiança que ela não exigia lá muitas garantias. Não, isso não, não. Era mais no bigode ainda, né? É. Assinava a promissória, mas era na confiança. E aí né? o pessoal ia lá e pagava. A parcela do mês era um salário mínimo. E muita gente comprou seu terreno naquela época. Muita gente tinha muito terreno lá. É que aquele tempo ali, muito pessoal da Ortopec tinha um salário garantido também, que compraram, porque eu diria que a grande parte, eu acho, do pessoal que comprou ali tinha vínculo com o setor de calçados. Sim, pela força da indústria na época, né? Ali com certeza, eu lembro, aliás, tem até hoje, né? Filhos, netos de colegas da Ortopec tem propriedades ali, aliás, super valorizadas hoje, né? Um lugar maravilhoso. Não, né? fantástico, né? Maravilhoso. E, Jorginho, quando tu começou assim a subir, porque tu fez então, até a quarta série na Salgado Filho, depois... Na época tinha até a quarta série lá, né? Hoje que tem aí mais... tu veio estudar aqui no Santos Dumont? Isso, eu estudei até a quarta série lá na Salgado Filho, na Senador Salgado Filho. Aí depois da quinta à oitava série eu fiz no Santos Dumont. Tu fez no prédio atual? No prédio atual. No atual. No prédio atual. E o que tu lembra, assim, da época que tu chegou, os primeiros professores? Foi um choque gigante, lógico né? que tu tinha ali um vigia que era a tua tia, né? Sim. A Terezinha, Tava né? sempre ali. Patrimônio, Tia Terezinha. patrimônio da educação de Gramado, né? A Terezinha, né? E aí eu me lembro que foi um choque muito grande, né? Sair de uma estrutura pequena, onde se conhecia todo mundo, te criou naquela região ali, que era a Piratini, a Senador. Aí tu vai para um colégio grande, não conhece ninguém, quinta série. Aí tu entra lá, aí vem a tua turma, que tinha um ou outro que veio junto da Piratini, aí tinha uma turma que acho que foi pro Ramos Pacheco também. E aí tinha alunos de todos os lugares da cidade. E tinha a turma que já era do Santos Dumont, que vinha da primeira, da segunda, terceira, da quarta, né? Eu fui um que estudei do primeiro ano primário até o segundo grau, final do segundo grau, né? E para tu ver como era grande o colégio, como tinha aluno, né? Eu me lembro que as turmas lá, elas eram indicadas pelo número. Então a minha turma do quinto ano era a 15E. Tinha a 15, né? De primeiro grau, na época, hoje é ensino fundamental, né? E o quinto ano. Naquela época ia até o oitavo só. Então era o 15E. Então tinha o 15A, o B, o C, o D e o E. E aí naquela ocasião, então, eu entrei naquele colégio grande ali, uma estrutura que eu nunca tinha visto, né? E um monte de gente nova.
E professores, até hoje, né, são pessoas que a gente tem relacionamento, Sim, tem sim. carinho. Né, Essa é uma coisa boa, né? lembro da Carmen Brau, a minha tia Iraci, a Iraci Andrés Belotto, a Joanete Carniel, a professora Lilian, a professora Rosinha, né? Tinha uma turma ali de professores. E gente que a gente encontra na rua hoje ainda Verdade. e lembra, Sabe né? que é interessante, né? Agora falou até, mandar um abraço para minha mãe, Dona Anitta, está aí assistindo aí também ao programa. E eu lembro que a Terezinha morou, inclusive ela dormia na nossa casa. Aqui, Terezinha, né, verdade. na nossa casa. E é interessante porque, como eu falei, hoje é 500 metros. Aí, sei lá, daqui até lá. E na época, ela estava no interior e vinha para a cidade. É uma Isso coisa aí. muito louca, né? É isso aí. Pensar, né? E teve um dos primeiros carros da cidade, né? Uma rural. Também, tinha uma rural, a Terezinha tinha rural, Terezinha. branca e verde, se não me engano. Então, e no colégio, voltando ao colégio, tu ficou ali, então, até concluir o segundo. Não, até a oitava concluir o série. ginásio, vamos dizer, É. que é na época. Era o segundo grau, né? Era o Primeiro grau na época. Daí, Isso, é o primeiro aí o grau. segundo grau na época, não, mas no primeiro grau ainda, eu me lembro, ali na sétima, oitava série, me lembro de um professor de educação física, tinha dois de educação física, era o Zé Luiz e o Marião. Tá, o Marião. O Marião. O Marião nos fazia correr até o 28, Luia. A gente descia correndo até o 28, até lá embaixo na pontezinha, e tinha que subir correndo. Meu Deus. Aula de educação física. Então tinha dias que aula de educação física, tempo bom, gurizada, vão correr. Bah, que sufoco, tia. Subia aquele morro. Aí tinha os colegas meus que faziam futebol e coisa que tinha mais preparo e subiam, né? Mas subir aquela lomba do 28 ali, não tem preparo físico. E não tinha asfalto, né? Não, Não tá tinha louco. asfalto, era estrada de chão. Então, essa é uma das lembranças que eu tenho. Tenho lembrança da educação física também, de correr ao redor do pavilhão São Pedro. De pavilhão São Pedro ali na... É o de madeira? Não, de alvenaria ali na Rua São Pedro. Tá. Onde hoje tem as lojas Certo, americanas sim, ali, sim, né? sim, sim. Então tinha um pavilhão ali, que aquele pavilhão era cedido para os colégios fazer educação física. E aí jogava vôlei, futebol e coisa ali, e a prova de educação física era dar tantas voltas ao redor da quadra. Né? E um ano eu não consegui dar tantas voltas. Eu tirei minha primeira nota vermelha da vida, que foi um 55 em educação física. Barbaridade. Né? Pensa numa tristeza. 55 educação A média era física. 60, né? E aí depois, para partir para o segundo grau, daí era um desafio, porque no estadual, na época, tinha o PPT, que era o Preparação para o Trabalho, e no Cenecista, que é do lado... A gente falava científico, né? Era mas o não, segundo grau chamava de não, mas científico. depois, quando eu estava lá, não era mais científico, já era segundo grau. Tá. Aí, o segundo grau lá no Cenecista era técnico e contabilidade. Mas, poxa vida, não sabia se ia ter dinheiro para conseguir fazer uma faculdade, né? Claro. Aí eu tinha 14 para 15 anos, na época de sair da oitava série para ir pro primeiro ano do segundo grau, que hoje é ensino médio. E aí então fui pro Cenecista. Vamos fazer técnico em contabilidade, para pelo menos sair com diploma, né? E aí que começou a minha vida na contabilidade. Naquela época eu era estagiário na Caixa Federal. Trabalhava na Caixa. Trabalhava na Caixa. estagiário. Eu Legal. peguei o finzinho da Caixa ali na frente do cinema, tinha onde é o chocolate ali, que era do Altanísio, né? E aí quando eu entrei na Caixa, tava saindo dali a agência e tava vindo aqui para onde hoje é o ponto da economia ali, o Geninho. Isso. Né? Aí na lotérica. eu ajudei a fazer aquela mudança ali. Eu era estagiário na Caixa Federal. E aí, quando eu saí da Caixa Federal, daí eu comecei a trabalhar em escritório de contabilidade e não saí mais. Tu fez a faculdade em Taquara. Taquara. Né? Facate, né? Trabalhava... Aliás, até hoje, né? Uma das melhores que tem. Sim, né? a referência. É a né? referência, né? Na área de ciências. Vamos dizer, E aí contábeis, hoje eu né? voltei para a Facate como orientador e examinador de trabalho de conclusão. Né? A forma que eu encontrei de contribuir de volta Sim, com a sim, universidade, com a faculdade que me formou. A faculdade, a Facate, o professor Delmar, né? Tá lá Delmar, até hoje. tá lá até hoje. O Delmar, eu cheguei a estudar ali também. Jorginho, tu teve e tem até hoje participação em entidades, associações e tal, mas tu ficou reconhecido exatamente dentro da tua atividade de contabilidade e tu tem acompanhado toda a mudança, assim, vamos dizer, que acontece na economia do município. Tu há quantos anos está formado em contabilidade? Tem escritório?
Eu tenho escritório há 29 anos. 29 anos. Então, tu pegou muita mudança em Gramado. Queria assim, te perguntar lá, quando tu começou na contabilidade, como é que era? Olha, Lu, como é que era assim, o dia a dia de um contador há 30 anos atrás, 30 e poucos anos atrás, que tu começou antes de ter teu escritório, obviamente. Eu trabalhei no escritório de contabilidade 3 anos e meio antes. Como é que era a relação do contador com as empresas? Porque devia ser, não ter nada a ver com o que acontece É bem hoje. diferente, é bem diferente. Eu me lembro que há uns 20 anos atrás, um amigo meu perguntou, mas Jorge, no que tu vai estar trabalhando daqui a 20 anos? Ou daqui a 10 anos, 15 anos? Eu só vou estar trabalhando da mesma coisa que eu trabalho hoje, mas de uma forma diferente. Porque tem que acompanhar a evolução disso tudo. É verdade. Então, do tempo, a gente sai da faculdade, né, Luia? Assim como que outras tantas profissões, a gente aprende a questão técnica na faculdade. Mas a gente não aprende a questão comportamental, a questão gerencial, né, a questão relacionamento humano. E aí tu chega... Eu tive, então, a oportunidade de trabalhar como funcionário de um escritório de contabilidade aqui em Gramado. Trabalhei no Orienta durante 3 anos e meio. Né, e depois tive a oportunidade de ser sócio de um escritório de contabilidade, onde eu estou até hoje. E aí, quando nós começamos o escritório, lá na rua Niro Dias, Luia, no prédio do Alexandre Bezzi, então nós tínhamos uma dinâmica de trabalho que era muito processo manual, com pouca ferramenta de tecnologia. Que é um cenário bastante diferente que a gente tem hoje. Né? Hoje tem muita ferramenta de tecnologia, tem até robôs que são sistemas que fazem tarefas repetitivas dentro da empresa, que vão fazendo tarefas onde o contador não precisa gastar tempo, investir tempo em fazer coisas que o sistema faz. E aí, então, a gente vê toda essa evolução do contador atendendo a dinâmica que o mercado exige. Porque cada vez mais, dentro da nossa atividade e tantas outras, os desafios são cada dia maiores e os tempos de resposta tendem a ser menores. Certo. Então, como a gente está numa cidade, numa região, que eu sempre digo que é uma região de oportunidades e de empreendedorismo, a quantidade de iniciativas, de empreendimentos novos, de situações novas que são criadas aqui na cidade é algo atípico. E a gente tem que estar preparado para atender a isso. Claro. E aí o que acontece? Enquanto o contador do passado ele era muito passivo, o contador de hoje tem que ser muito mais proativo, tem que ser muito mais estratégico. Mas tem tarefa de apuração de impostos, de preenchimento de livros, de entrega de declarações, de fornecimento de guia de pagamento? Claro que tem. Isso sempre tem, qualquer país do mundo tem isso, né? O que muda no Brasil é que o Brasil tem o Paulo Guedes usa uma expressão que ele chama de um manicômio tributário. Então, mais ou menos por aí. É uma expressão que ele usa. Então, tem tanta legislação, as legislações são cruzadas, e a incerteza fiscal que se tem no país é muito grande, que a gente procura e precisa estar o tempo todo estudando, acompanhando legislação e acompanhando mudança e coisa assim. E aí tu tem que ter 3 entes federativos, o Estado, a União e o município, cada um com o seu regulamento, nem sempre eles conversam harmonicamente entre si, tem algumas situações aí que tem que ser administradas o tempo todo, e aí isso acaba gerando ou exigindo do profissional da contabilidade uma especialização, um conhecimento mais focado em determinadas atividades. Então o que a gente vê nesse mercado é exatamente essa questão da tecnologia que vem junto como uma ferramenta de apoio, do empreendedorismo acontecendo a cada dia, do empresário precisando cada dia mais do apoio do contador como fornecedor de informações para a tomada de decisão. Né? Então esse é o mundo que a gente se encontra. Mas, até uma curiosidade, porque já me perguntaram muito, a gente andando aí pelo Brasil lá fora, Gramado passou por transformações, era um município essencialmente agrícola, depois passou industrial. Nesses teus 30 anos praticamente de escritório, mais de 30 anos na área, essa mudança, como é que tu foi sentindo? Por exemplo, foi terminando um período que tinha um segmento de imóveis, próprio calçado, e foi se transformando hoje, basicamente, além da gastronomia, hotelaria, comércio em si, tem muita prestação de serviço. Como é que tu foi sentindo essa mudança? Porque tu falou há pouco das oportunidades que Gramado, o turismo dá, né? Como é que tu foi sentindo essa mudança e também
a sucessão no segmento também, porque tu vê muitas famílias, né, que os pais tinham uma atividade, os filhos foram incorporando outras. Como é que tu vê essa mudança, assim? Isso é interessante. Eu diria que é da economia de Gramado, né? Sim, que é sim. essencial, né? Mudou a matriz. Isso aí. Mudou a matriz econômica do município ao longo do tempo. Então, a gente nota que Gramado tem uma matriz econômica que ela é cíclica. Né? São ciclos de cada segmento. Então, vamos voltar lá atrás. O ciclo da madeira. Sim. Nós tínhamos a época da madeira, das serrarias, e a agricultura sempre junto ali, né? A agricultura acompanhando isso. Sim. O que aconteceu, a agricultura foi perdendo espaço e as outras atividades foram tomando espaço e tomando volume na proporção da atividade econômica do município. Então a gente teve o ciclo das serrarias, depois, não vou saber precisar a ordem que as coisas aconteceram exatamente, mas vamos lá. Teve as serrarias, teve o calçado, Sim. as malhas, os móveis. Né? Então tu vê que são todos ciclos que começam, têm seu período e depois eles desaparecem. Né? Hoje, malharias em Gramado, dá para contar numa mão. Sim, são pouquíssimos, né? Fábrica de calçados, nós éramos uma referência. Praticamente não tem mais, talvez algum marcas. ateliê, mas acho que não tem. Muito pouco, né? Então tu vem do calçado, o móvel. Né? Eu estava pensando esses dias lá no escritório, o último contrato social de uma nova indústria que nós fizemos. Faz tempo. Difícil, né? E é uma indústria lá de vez em quando. Né? Aí depois começa a vir a matriz da hotelaria, do entretenimento no todo, né? Sim. A gente chama do turismo, tem todos os braços verticais do turismo, turismo, né? né? Então tu tens o comércio, a hotelaria, a gastronomia, o chocolate, Sim. que é um produto do turismo. E agora, mais recentemente, reportando aí há 10 anos, toda a história dos parques. Uma vez eu fiz uma conversa ali, um bate-papo com os estudantes de Ciências Contábeis e Administração ali na UX em Canela. E aí um dos alunos me perguntou: Ô Jorge, se tu fosse abrir uma empresa hoje em Gramado, se eu quisesse abrir uma empresa hoje em Gramado, o que é que tu me sugeriria que eu abrisse? Eu respondi para ele que Gramado na época, foi a pergunta que ele me fez, é uma terra de oportunidades. E eu respondi para ele com uma outra pergunta: algum dia tu já imaginou que em Gramado ia ter neve o ano inteiro? E nós temos. Né? Então nós temos o Snow aí com neve o ano inteiro. Então essas questões elas são bastante importantes na questão do turismo, evolução da matriz econômica da cidade, né? E a atenção que a gente precisa dar para esses segmentos que estão surgindo. Né? E enquanto prestador de serviço, a gente tem essa preocupação de estar focado e entendendo o que está acontecendo no município. E tem uma outra situação, Luiz, tu falou em famílias antes. Eu brinco que em Gramado a gente guarda o passaporte junto com a enxada. Por que isso? Boa, nunca ouvi mas isso. É fato, né, Luiz? Porque os nossos empreendedores, eles são de origem agrícola. Sim, né? grande maioria. Tem muita gente que vem aí com empreendimentos de sucesso, que são referência no estado, na cidade, no estado, no país, que eram agricultores há uma geração atrás, ou há duas. Né? Então, e hoje viaja o mundo, ou a passeio, ou a trabalho, ou buscando ideias para trazer para cá, para transformar nossa cidade em algo melhor ainda. Verdade. Então nós temos tanto autodidata, nós temos tanto empreendedor aqui, que vem de uma origem muito humilde. Né? E a carência que a gente tem hoje, e aí eu vou falar um pouco da minha história associativa, né? A minha primeira associação, Luia, a primeira associação que eu presidi, de tantas que eu participei, foi a Sociedade Serrana de Universitários. Era uma entidade, uma associação que organizava, veja só, os ônibus que iam para a faculdade. Então, quando eu ia para a faculdade, para a Facate, ali em 90, eu passei no vestibular em 90, a gente ia para a faculdade de ônibus, pegava ônibus ali na frente da então Gráfica Estela. Né? E aí, onde é que é o Itaú hoje? É o Itaú hoje. Isso. Né? Tinha um telhadinho ali, a gente se amontoava ali. Quando chovia era um desespero, né? Ninguém queria ficar na chuva, todo mundo se amontoava. E aí no começo a gente pegava ônibus da Citral. Depois a Citral não nos atendia mais com o volume de ônibus que nós precisávamos, porque quando eu comecei para a Facate, nós íamos em 1 ou 2 ônibus por dia, de Gramado e de Canela. Depois nós estávamos indo em 5 ônibus. Meu Deus. Tinha dias por semana que iam 5, tinha dias por semana que iam 2 e tinha dia de semana que ia 3 ônibus. E aí o pessoal que ia para a Facate e o pessoal que ia para o Cimol, que é a escola técnica lá em Taquara, que é bastante gente daqui para estudar lá.
E aí, naquela época, foi a primeira entidade que eu presidi. E aí tinha, na diretoria, era eu, o Evandro Maurina, o Jefferson Mosquen. E naquela época, o Jefferson foi o primeiro mandato dele como vereador. Tá. E naquela época, a gente conseguiu que a prefeitura começasse a pagar um auxílio para passagem. Transporte. Né? E veja a proporção que isso É, tomou. hoje é pago total, né? Isso. Eu acho que tem mais de 800 alunos, coisa parecida que E a gente defendia que os prefeitos da época, aqui em Canela, na época a Sociedade Serrana de Universitários era dos estudantes das duas cidades, a gente defendia que o município tinha que contribuir para que o aluno pudesse morar em Gramado, trabalhar em Gramado, ir estudar fora e voltar para aplicar conhecimento aqui. Porque senão o aluno vai morar fora, Sim. porque não tem apoio do poder público, e não volta mais. É verdade. Né? Então, essa ferramenta de conseguir custear a passagem para que o aluno tenha oportunidade de trabalhar, morar com a sua família, estudar fora, com o transporte pago pelo município e voltar, e quem sabe ficar residente aqui e contribuir com o crescimento do município. Né? E depois disso, então, eu passei por muitas entidades, passei por Convention, Visão, CDL. Continua. Agora a Sicredi está há muito tempo na direção da Sicredi. Eu estou como conselheiro de administração da Sicredi desde 2008. 2008 né? Eu entrei no conselho de administração. Aliás, a Sicredi é a grande parceira, né, do setor de empreendedorismo. Sim, né? sim. É o cooperativismo tem essa virtude, né? Sicredi e Sebrae aí são grandes parceiros, né? Jorginho, me chamou a atenção há um tempo atrás, estava presidente da Junta Comercial, e aí ela mandou os relatórios da Junta Comercial, e me chamou a atenção porque o ano passado foram criados, só de mês em Gramado, mais de 800, tá? E também, então, a gente vê, como a gente falou, o crescimento da área de hotelaria, os parques e tal. Como é que o nosso empresário está lidando com a mão de obra? Como é que ele... Porque hoje manufaturado é quase impossível. Uma indústria, tu falou uma indústria de calçados hoje é impossível aqui. Porque não tem mão de obra. Não tem mão de obra. Não tem, e a mão de obra de uma indústria paga bem menos que serviço e tal. Então, como é que então tem as MEIs, que muitos criam a MEI para prestar serviço para as empresas, mas como é que é o dia a dia desses empresários que precisam contratar 100, 200 funcionários? Da onde é que vem a rotatividade? Como é que é o dia a dia aqui que a gente... Isso é uma coisa que não aparece para nós, assim, né? A pandemia nos ensinou muita coisa, Luia. Aquele março de 2020, que fechou tudo, né? Bateu um desespero. Eu me lembro de cliente chegar na minha frente e, com os olhos cheios de lágrimas, colocar um monte de papel em cima da mesa e me perguntar: o que eu faço agora? É verdade. E eu me lembro que naquela ocasião, a grande preocupação das empresas era preservar equipe, era preservar a gente. Teve muita empresa que, evidentemente, fechou, teve que ficar semanas fechado, reduziu a equipe, mas muita gente teve que preservar a equipe. E essas reduções de equipe que houveram, né, tinha muita gente que não era daqui, era gente de outros estados, outras cidades, e acabaram indo embora. Quando a atividade econômica retomou, quando a atividade econômica voltou, né, e aí as empresas, poxa vida, agora eu preciso recontratar. E aí começou o problema, porque aí não tinha mais mão de obra disponível. Então, aquele profissional que não era tão qualificado, mas que me servia, ele não estava mais aqui. E aí começou até uma disputa, porque começa a abrir mais empreendimento. E mais empreendimento, a gente anda na rua, tu vê, abre loja, abre restaurante, abre hotel, e começa aí uma carência, uma falta de mão de obra. Então, antes a gente falava que faltava mão de obra qualificada. Aí hoje os meus clientes me dizem, não falta mão de obra qualificada, falta mão de obra. Como um todo, né? Como um todo. Então eu digo que em Gramado não trabalha quem não quer. Claro, tem a questão da característica turística, onde o cidadão vai trabalhar. Sim. Fim de semana, Páscoa, Natal, Ano Novo, Dia das Mães, Dia dos Pais, vai trabalhar, mas oferece uma remuneração maior. E tem a questão do manufaturado, por exemplo, indústria de imóveis, os meus clientes moveleiros, eles dizem, poxa vida, eu não consigo contratar gente nova para a indústria, eu não consigo renovar a minha mão de obra. Então a gente vai ter uma situação também, daqui a pouco a indústria não vai mais ter mão de obra para operar como opera hoje na nossa cidade.
né? E aí também a questão do desenvolvimento das próprias lideranças empresariais, né? Que a gente tem, e isso eu vou dizer aqui, eu já falei para diversos clientes nossos, os nossos hoje líderes empresariais, eles precisam se preocupar mais em formar sucessores e não tanto em formar herdeiros, né? Mas não é a mesma coisa? Não, não é a mesma coisa. Se eu tenho hoje um hotel e o meu filho é meu filho, ele vai herdar o meu hotel. Mas será que ele vai me suceder na liderança? Isso é um problema sério. Né? Então, e isso não é só um problema aqui, isso é uma situação que a gente vê, a falta de formação de líderes. E a gente poder falar disso e poder fomentar os empresários, as pessoas, os empreendedores, a formarem sucessores além de herdeiros, isso eu acho que é muito relevante. Porque hoje a gente tem uma situação de referência que nós atingimos, né? E nós somos líderes em uma série de coisas. Sim, né? Mas sim. Tem um custo, né, de ser líder, né? Tem. E aí haverá... tem um custo de chegar a ser líder, né? Todo o sal que a gente comeu, né? Toda noite mal dormida, todo o trabalho que a gente fez que ninguém queria fazer. E aí tu chega num momento em que, poxa vida, e daqui para frente? Né? E aí a questão de formar sucessores, além de formar herdeiros. Tu sabe que, Jorginho, nessa área a gente tem a preocupação, a gente tem envolvimento também em diversas áreas, e também na área política, e é uma coisa que a gente tem essa preocupação, porque nós temos que reconhecer que lá, falamos do teu avô, tem os teus tios, todos nós temos exemplos, em todas as áreas aí, daqueles pessoal muitas vezes simples, que nem tu falou, que vieram lá da colônia, autodidatas e tal, que conseguiram criar uma liderança e conseguiram conduzir, né, o município para chegar onde chegou hoje. Não chegou por acaso. Não, o município ele tem pessoas brilhantes, com ideias brilhantes, e tem aquelas pessoas humildes que tinham a capacidade de trabalhar, aquela pessoa corajosa, empreendedorismo, tem tudo. E isso aí realmente é uma grande preocupação, porque o que acontece? A gente essa semana mesmo, estava no Rio lá, fala em Gramado, tinha no Festival de Cinema, é uma loucura. Sabe, fizemos um evento lá, tinha 200, 300 pessoas do meio, grandes nomes do cinema, da dramaturgia. Gramado. Aí tem um encontro com agentes de turismo. Gramado. Então, tu sente que Gramado extrapolou assim aquilo que se espera do município pequeno, que nem é Gramado, né? Mas isso se deve a todo esse trabalho de lideranças. E a gente observa com preocupação, porque tu falou certo, né? Tu tem um grande empreendimento, não quer dizer que um familiar teu vai dar prosseguimento a isso. Então, tu tem que ter alguém que, além da confiança, tal, tenha conhecimento. E a gente observa e tem ouvido de alguns empresários exatamente isso. Muitas vezes, eu estou precisando de alguém na área financeira. Está difícil, como diz o outro, por quê? Porque muitas vezes a pessoa ela poderia preparar alguém lá do início e ela só se deu conta que precisava alguém depois de 5, 10 anos, e aí tem que correr atrás. Isso aí, aprende pela dor. Então aquela coisa de ter uma sequência, né? Mas, Jorge, assim, o Gramado de hoje, então nós falamos, empresa, sucessão, aquela coisa de veio da área agrícola e tal, como tu lida com empresários, tu lida com pessoas de todas as áreas, com entidades, como é que tu vê o Gramado para frente, que 5, 10 anos? Como é que tu consegue visualizar assim o nosso Gramado? É muito ritmo desafiador. que ele está hoje. É muito desafiador, porque a gente é uma cidade pequena, né? A gente tem uma série de questões que nos limitam na questão de relevo, né? E aí nós temos um monte de problema para enfrentar na cidade, né? A gente está no mês agora de férias que a gente está com um movimento grande na cidade. Então tem toda essa questão da formação da mão de obra, da mobilidade. Habitação, que é um problema. Habitação, e são coisas que andam juntas, né? Eu me lembro dessas associações que eu passei, né? A PAI, Mocovi, do quanto isto aumentou em volume. Vou te dar um exemplo da PAI. Eu comecei a ser voluntário na PAI em 97, nós tínhamos 33 atendidos. Hoje nós temos em torno de 200 atendidos. Imagina. Aliás, um belo trabalho que a PAI faz, né? É uma sede nova, fantástica ali. Então, é uma
adquire relevância, Sim. né? Vira referência e as pessoas buscam grandes, vem com uma régua de experiência alta, com uma régua de expectativa alta. Né? Tu falaste no Rio de Janeiro, eu brinco que tem 2 tipos de brasileiro, o que já conhece Gramado e o que quer conhecer. É bem isso. Né? Tu fala que é de Gramado, ou elogia, ou diz que quer vir para cá. Sim. Né? Então, é interessante isso, o quanto isso nos coloca uma carga de responsabilidade, de olhar para frente. E quando eu falo em formar lideranças, eu não estou dizendo que o filho do empreendedor tem que ser o líder do negócio. Né? É formar lideranças para dar seguimento, para dar continuidade àqueles empreendimentos de sucesso que estão existindo. Né? Nas empresas da gente, a gente vê quanta necessidade se tem de pessoas comprometidas com o propósito, com a cultura da empresa, para dar continuidade àquilo que já foi feito. Então, o futuro, se eu tivesse que definir uma palavra, eu diria que é desafiador. A gente tem que fazer muita coisa, a gente tem que entender muito o fluxo, né? E buscar solução em conjunto para isso. Jorginho, o nosso programa passa rápido. Passa rápido. Aí, mas eu sempre faço uma pergunta, a última pergunta para todos. O que tu gostaria assim que voltasse a ter hoje, que tu lembra assim, do teu tempo de infância, adolescência, que tu gostaria que continuasse a existir em Gramado, ter em Gramado? Tem uma coisa que me marcou no meu tempo de infância, que foi o iogurte Pipe. Iogurte Pipe. Famoso, do professor nós íamos, domingo de tarde, a gente ia tomar chimarrão na casa do vô Avelino, da avó Cecília, e aí, volta no meio da tarde, a gente pegava lá, tinha umas caixinhas, assim, tipo, uns engradados, com uns potinhos dentro, né? Então, alguns dos meus tios, que tinha carro, pegava, ia até o iogurte Pipe, ia lá, pegava 2 engradadinhos de iogurte e trazia para casa de novo. É a infância, né? Então, isso lembrança da infância. É uma boa lembrança que eu tenho da infância. E é interessante que o iogurte Pipe é praticamente aqui onde é que nós estamos hoje, no Largo da Borges, né? É no lado, depois ele passou lá para cima, na Avenida das Hortênsias. Isso, eu me lembro dele. Né? Isso, lá em cima. E ele tinha aqui que era a casa do professor Hunt, né? Que começou aqui. Que começou, né? Mas, Jorginho, eu tenho que te agradecer muito, tá? Foi um prazer falar contigo. Como sempre, a gente teria muito mais assuntos, né? Mas acho que é importante, a gente abordou essa questão mais empresarial, a questão do teu trabalho, que é super importante também, né? Então, eu queria agradecer aos nossos patrocinadores, a Rasenbeer, Cerveja de Gramado, Vertes Stade & Co. e o apoio da Realude. E dizer a todos que na próxima quinta-feira estaremos aqui com mais um entrevistado falando e nos contando muita coisa sobre Gramado. Uma boa noite a todos. Histórias de Gramado. Oferecimento Rasenbeer, a cerveja de Gramado, Vertes Stade & Co. e Realwood Home Store. Colchões Realwood. Colchões de mola com 120 anos de tecnologia. Mais de 30 modelos em exposição. Com o melhor preço do Brasil. E o pagamento em 12 vezes sem juros no cartão. E a parcela é uma mixaria. Realwood. Permita-se este conforto, porque você merece o melhor.